dessa estética de produção, você tem o uso de maneira muito mais frequente de metalinguagens de tendência cômica, que estão desde a forma de desenhar o material até também na forma de narrá-lo, né? Então você tem, eu já falei, aquelas expressões exageradas, né? Caretas, né? Você tem a ideia de deformar as imagens para poder isso criar comicidade. Então o personagem, eles estão lá num diálogo, se ele ficar muito irritado, no quadro seguinte ele vai aparecer, por exemplo, em miniatura, gritando, né? Ou seja, essa mudança na maneira de desenhar de uma imagem para outra, ela por si só ela cria comicidade. Então, eu não preciso nem ler o texto. Ao me deparar com um personagem desenhado de uma maneira mais tosca e mais deformada, isso já me faz rir. Você também tem exemplos diferentes, como por exemplo, se a história é desenhada de maneira caricatural, quando o personagem ele fica constrangido, irritado, enfim, com uma personalidade diferente, ele é desenhado de maneira realista. Então essa brincadeira na variação do perfil do personagem, isso cria comicidade. Isso faz as pessoas rirem, né? Então a maxitura e a miniatura dos personagens, que eles chamam de SD, Super Deformed, né? Terminou-se convencionando uma estética nesses sistemas de metalinguagem cômica. Outra coisa, por exemplo, é o que eles chamam de kawaii, que é inserir coisinhas fofinhas dentro da história. Não importa sobre o que é a história, não importa se a história é erótica, se é de terror, se é melodramática, se é cibernética com robôs, não importa sobre o que é, né? Você vai inserir um personagem com algum elemento fofinho, uma orelhinha de gato, né? Um rabinho, por exemplo, algum bichinho fofinho que acompanha os protagonistas, né? E que simplesmente, qual é a função dele na narrativa? É ser fofinho, é isso. É simplesmente, como se fosse você ter ali uma pausa na narrativa, não interessa sobre que narrativa seja, né? Para a pessoa olhar para aquele desenho e dizer que coisa bonitinha. É isso. Isso é o kawaii. Inserir uma coisinha fofinha dentro da história, né? Para acompanhar a história. Então, é uma técnica de narrativa, na verdade. Ela é um elemento tanto estético quanto narrativo. Então, o roteirista pensa no elemento kawaii e o desenhista ele também vai estruturar a forma desse kawaii para ele ser fofinho. Ele tem que ser agradável. Ele tem que ter, sabe, aquelas bolinhas coloridas. Ele tem que fazer aquela careta amigável, né? Para poder ter um alívio cômico durante a história. Novamente, não importa sobre o que é a história, né? O gênero especial dela, você insere um elemento kawaii. Você às vezes tem outras coisas que são até mais abstratas, como por exemplo o shobo-shobo. O shobo-shobo é simplesmente a inserção de pequenos elementos gráficos no fundo do cenário. Ao invés de eu desenhar o cenário, eu insiro elementos gráficos nele. Círculos, bolinhas, flores, estrelinhas, um mosquito voando. Ele tem uma função narrativa. Qual é a função narrativa? Fazer com que você, no meio da leitura da história, você desvie muitas vezes seu olhar para aquilo que não significa nada. Então, aquilo lhe dá uma pausa na leitura. E também tem uma função estética. Permite que uma série de desenhos seja feita sem que o desenhista perca muito tempo desenhando o cenário. Então ele simplesmente desenha os personagens que estão ali num diálogo, numa ação, o cenário é ignorado completamente, mas para não deixar aquele monte de fundo branco, ele muitas vezes vai inserir esses pequenos sinais gráficos, tracinhos, bolinhas, xizinhos, estrelinhas, né? Às vezes esses sinais eles estão associados com determinada cena. Isso começou com aquela brincadeira típica dos quadrinhos da Disney da época, né? Dos cartoons da época do século XIX. O cara levou uma porrada, ele não via estrelas, não aparecia estrelas no fundo do cenário. E aí eles começaram a copiar essa narrativa, mas muitas vezes desassociando ela desse sentido. Então, tá ali aquele fundo branco, eu coloco umas estrelinhas, eu decoro o cenário. Muitas vezes isso tanto pode ser um elemento kawaii, como simplesmente uma anulação desse fundo branco para poder deixar a história mais agradável. Então, se você olhar com calma, em diversos mangás, você vai ver a inserção desse shobo-shobo. Né? Tá lá.
deixa a página mais agradável, a leitura fica mais fluida, você tem as pausas necessárias durante a leitura. O leitor comum ele não percebe esses elementos, mas o desenhista sabe, e obviamente quem faz crítica desse material precisa saber também.